Bom dia. Deixa eu melhorar a luz aqui. Nossa, tá baixíssimo. Bom dia, gente. Bom dia pra vocês. Estamos começando. Perdão. Estamos começando mais uma semana. E graças a Deus a gente venceu a semana passada. Vamos lá. A gente vai ler 2 Crônicas 5, tá? Gente, hoje eu tô pensando assim, tanta coisa na minha cabeça. Meu Deus do céu, falo uma coisa, penso outra, leio uma coisa, penso outra. Hoje a cabeça tá daquele jeito. Mas vamos embora. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque seu amor dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem nos dado provisão, proteção, estabilidade. Tem nos dado cura. Tem nos dado saúde. Tem nos alimentado com a sua paz, a paz que excede todo entendimento. E nos ajuda, Senhor, a permanecer nos seus pés todos os dias, porque toda confusão mental irá embora em nome de Jesus, se nós permanecermos. Pai, obrigada, obrigada mesmo pela minha vida, pela vida dos meus filhos, da minha família, da minha mãe. Obrigado pela nossa casa, pelo alimento, pelo trabalho e por tudo que a gente tem. Nos ajuda, Espírito Santo, a entender a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, vamos ler. Capítulo 5 fala assim: Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo as coisas que Davi, seu pai, havia separado para Deus. O Senhor é isto: prata, ouro e outros objetos, né? Ele separou como dízimo, né? Como oferta. E aí ele vai colocar lá. Aí tem uma breve explicação, fala assim: a Arca da Aliança é levada para o templo. A Arca da Aliança, que estava em Jerusalém, na barraca, né? O templo continuava, o tabernáculo de Deus continuava em Gibeão. Mas Davi morava em Jerusalém. E em Jerusalém ele construiu uma barraca e colocou a arca, apenas a Arca da Aliança. O tabernáculo, o altar de bronze, né, que tinha um altar de bronze que era construído para Deus, estava tudo em Gibeão. Então o povo ia oferecer sacrifícios em Gibeão, mas a arca, que era a representação da presença de Deus, estava em Jerusalém. Então, ó, ele põe... Aí o rei Salomão mandou que os líderes... a Arca da Aliança, que estava em Jerusalém, na barraca que Davi havia construído para abrigá-la, foi levada para o templo, o lugar onde o Senhor irá morar com o povo. Agora o Senhor tem um templo construído por Salomão. Aí o rei Salomão mandou que os líderes de Israel, todos os chefes da tribo, todos os chefes de grupos de família de Israel, reunissem em Jerusalém, a fim de levar a Arca da Aliança do Senhor de Sião para a cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram no 7º mês durante a festa das barracas, ou festa dos tabernáculos. Festa das barracas ou festa dos tabernáculos, porque era uma festa que comemorava a saída do deserto, não é a saída do Egito. A saída do Egito é a Páscoa, o Pessá, tá? Que é uma festa que eles comemoram até hoje. Mas a saída da barraca, a saída dos tabernáculos, era a saída do deserto. Quando eles foram para morar na Terra Prometida, a conquista da Terra Prometida, eles saíram, então eles fizeram uma festa. E essa festa vai até hoje, tá? Então, ó, aí o rei Salomão mandou os líderes de Israel, todos os chefes da tribos e chefes de grupos das famílias de Israel, que se reunissem em Jerusalém, a fim de levar a Arca da Aliança do Senhor de Sião, a cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram no 7º mês, durante a festa das barracas, ou festa dos tabernáculos. Quando todos os líderes chegaram, os levitas, que era dessa tribo de Levi, que era o povo separado para adorar o Senhor, para carregar as coisas do Senhor, pegaram a Arca da Aliança, lembra? Sabe aquele meme do caixão? Que o povo tá assim dançando, com o caixão aqui? Era assim que os levitas carregavam a arca. E a levaram para o templo,
Os sacerdotes e os levitas levaram também a tenda da presença de Deus com todo o seu equipamento para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente à Arca da Aliança e ofereceram sacrifícios em um grande número de ovelhas e touros, tantos que nem dava para contar. O povo estava agradecido que a presença de Deus finalmente ia estar com eles, né? Ela habitava entre eles? Claro que habitava, mas era o templo do Senhor. Eles podiam fazer seus sacrifícios ali, suas orações, e sentiam mais segurança no coração, tá? Todo Israel em volta, todas as tribos vão ao templo para sacrificar uma vez por ano. Então, ó, o rei Salomão, todo o povo de Israel se reuniu em frente da Arca da Aliança e ofereceram em sacrifícios um grande número de ovelhas e touros, tantos que nem dava para contar. Então os sacerdotes levaram a Arca da Aliança do templo e a colocaram onde deveria ficar, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Tem 2 querubins, cada um com uma asa assim grudada e as outras asas na parede. E esses querubins estão no lugar santíssimo, e embaixo deles é colocado ali, né, próximo a eles embaixo, colocado a Arca da Aliança, que a presença do Senhor repousa sobre aquela arca, né? Fala Shekinah, ou seja, a glória de Deus, tá? Que é assentar-se ou habitar entre o povo. Então, ó, pois as suas asas estavam estendidas, cobriam a arca e os cabos usados para carregá-la. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente do lugar santíssimo, mas não podiam ser vistas de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje, até o tempo que o rapaz estava escrevendo aqui, né? O profeta estava escrevendo essa crônica, tá? Dentro da arca estavam somente as 2 placas de pedra que Moisés havia colocado ali quando no Monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. Acontece que, então, já não estava a vara do Arão, que era o cajado do Arão que brotou, já não estava o maná, porque tinha um pote de maná. Eu acredito que essas coisas se perderam lá quando os filisteus roubaram a arca, né? Levaram embora a arca. Eu acho que lá que se perdeu e ficou só as pedras dentro da Arca da Aliança. As pedras tinham os mandamentos, tá? Então, ó, dentro da arca estavam somente 2 placas de pedra que Moisés havia colocado ali quando no Monte Sinai Quando no Monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois de saírem do Egito. Os sacerdotes se preparavam para sair do templo. Todos que estavam ali haviam se purificado, sem levar em conta o grupo em que pertenciam. Eles se santificavam lavando o rosto, lavando os pés, lavando as mãos, lavando os braços, tá? E todos os levitas, que eram músicos, isto é, Asaf, Emã e Jedutum, e os outros membros dos grupos de famílias estavam ao pé do lado leste do altar, vestindo roupas de linho, com pratos musicais, harpas e liras na mão. Estavam cantando, glorificando a Deus. Junto com eles estavam 120 sacerdotes que sabiam tocar trombetas, ou shofar, né, que é o chifre do carneiro. Aí, ó, deixa eu ver. Aí todos juntos começaram a tocar as trombetas e a cantar em alta voz para dar graças a Deus, o Senhor, e o louvarem. Então todo mundo junto. Com o acompanhamento das trombetas, pratos e outros instrumentos musicais, eles louvaram a Deus e cantaram assim: Louvem ao Senhor o Deus, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Quando os sacerdotes estavam saindo, uma nuvem encheu o templo, ou seja, a glória de Deus, a sua presença, a Shekinah. Estava saindo uma nuvem de Deus, uma nuvem encheu o templo de Deus, o Senhor, com a glória do Senhor. Por isso, eles não puderam mais voltar para dentro a fim de realizar os seus atos de culto. Né? A glória, ela é tão santa, ela é tão pesada, ela é tão profunda, ela
É como a palavra de Deus divide medulas e ossos. E eu acho que a glória de Deus, ela também, ela deve atravessar, assim, sabe? O nosso corpo, o nosso ser, o nosso espírito. Então, o que acontece? Esse povo, ele não conseguia, que o povo, na verdade, mesmo depois de ter se purificado, o povo tem pecado. E Deus é santo. Então é óbvio que quando a glória de Deus vem sobre um lugar, a gente chora, a gente se constrange, o nosso espírito fica carregado de temor, de amor, é uma mistura de tudo junto, sabe? Isso acontece na igreja, isso acontece em reuniões onde o pessoal tá, e pode ser até mesmo com a gente, no nosso quarto, numa oração sincera. O que importa é que você seja sincero diante de Deus, que você fale para Ele das suas dores, que você fale para Ele das suas ansiedades, mas que antes de tudo isso, você o glorifique como poderoso, majestoso, Rei da sua vida. Sabe, é muito difícil viver sem Deus. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Gente, se a gente for parar e pensar mesmo a nossa vida cotidiana, as tribulações, o tanto que as pessoas estão doentes emocionalmente, com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, é uma tribulação a nossa mente é muito confusa, muito perturbada. Então, com Deus, você consegue ter clareza, você consegue pensar melhor, você consegue ter um futuro, sabe? Sabe que eu tava falando com Deus hoje e realmente eu só consegui enxergar um futuro pra mim, pra minha vida, depois que eu realmente entreguei a minha vida pra Deus, sabe? Que eu entendi quem é Deus, que eu estudei quem é Deus, que eu me aprofundei nele, que eu mergulhei mais fundo. Eu vivi milagres, eu vivi curas do Davi, minha. Eu tive vários e vários e vários milagres em casa, na vida emocional, financeiro. Então, assim, cara, não dá pra viver sem Deus. Não dá. A gente não consegue viver sem Deus. A vida é tribulada demais e ainda tem um capeta lá fora perturbando, sabe? Então, assim, o conselho que eu posso dar pra vocês, conselho, se o conselho fosse bom, a gente pagava. Então tá, continua batendo a cabeça, normal. Cada um segue sua vida. Mas um bom conselho que eu posso dar pra vocês é: conheçam a Deus, amem a Deus. Porque com Ele você consegue, assim, enxergar um futuro de oportunidade, sabe? Você consegue se libertar esse emaranhado de sentimento, de emoção, de tristeza, de angústia que fica perturbando o nosso coração diariamente. Diariamente a gente fica confuso, diariamente a gente tem perturbação. Então ore todos os dias. Perdão. Ore todos os dias, leia a palavra de Deus, um capítulo que seja por dia, sabe? Ore, jejue, você entendeu? Uma vez por semana, pelo menos. Uma vez por semana você separa: Senhor, esse tempo eu vou fazer porque eu sinto pro Senhor. Eu vou dedicar um tempo de orar para mim poder me purificar, para me escutar melhor a sua palavra. Uma vez por semana só. Não precisa ser todo dia, não precisa ser o tempo todo. Sabe? Busquem a Deus, o primeiro na nossa vida, e Ele consegue derrubar todos os ídolos. O ídolo de relacionamento, o ídolo de cara que a gente coloca no pedestal, o ídolo de dinheiro, né? A busca incessante por dinheiro, porque trabalhar é saudável, querer ter uma vida melhor é saudável, mas o dinheiro, ele não pode roubar o espaço de Deus na nossa vida, tá? O ídolo de filhos: porque se o meu filho for morrer, eu vou morrer também. Claro que a gente vai, mas a vida vai continuar, e quem deu os filhos pra gente é Deus. Você não sabe, eu realmente não passei por um luto, não tô a fim de passar, e não estou falando levianamente, eu estou falando que Deus tem que ser o primeiro. Os nossos filhos não podem ocupar o lugar de Deus, porque se o filho ocupar o lugar de Deus, acontece que nem Jó, você dá legalidade. Tudo que ocupa o trono do seu coração tem uma legalidade para te lascar.
Entendeu? Então, eu adoro, eu tenho dependência emocional. Dependência emocional é idolatria, tá? A dependência emocional é uma idolatria. Eu tenho dependência emocional de relacionamento. Você tem idolatria a homens ou a mulheres. Então aquilo, o diabo vai te atacar naquilo. Eu tenho uma idolatria aos meus filhos. Meus filhos são tudo pra mim. Onde o diabo vai te atacar? Na sua idolatria, nos filhos. Ele vai usar sempre teus filhos para te atacar, entende? Com doenças, com perdas, com um montão de coisa. Então a gente não pode colocar nada no lugar de Deus. Deus é o primeiro e tem que ser o único no trono do nosso coração. É óbvio que você pode ter uma boa família, você pode amar seus filhos, você pode amar seu cônjuge, você pode amar seu trabalho, mas seu trabalho também não pode ser um ídolo, porque se o seu trabalho for o seu ídolo, você esquece tudo. A igreja não pode ser seu ídolo, porque se a igreja for o seu ídolo, só a igreja, eu tenho que cumprir rito, eu tenho que fazer, eu tenho que, né? Tem que. Eu tenho que estar todo dia na igreja, e aí esquece a família em casa, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o que, mas o coração tá uma porqueira, não deixa Deus trabalhar nos sentimentos. Então assim, tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. E o equilíbrio a gente só alcança quando Deus tá aqui, ó. Deus tem que estar no trono do seu coração e no trono da sua mente. As palavras dele tem que estar cravadas aqui e aqui. Quando as palavras dele estão cravadas na sua mente e no seu coração, aí você anda na palavra dele. E como ele é fiel à palavra dele, você desfruta das bênçãos, da fidelidade dele. Entendeu? E não coloque nada no lugar de Deus. Nem filho, nem marido, nem mulher, nem trabalho, nem dinheiro, nem comida, nem vícios de cigarro, de bebida, nada de droga, nada. Não põe nada no lugar de Deus. E a gente só consegue vencer com Deus, tá? Mas teve gente que venceu. Mas deu esforço. E pode crer que tá meio perturbadinho, tá meio piradinho. Tá. Pode ter certeza que a ansiedade tá gritando a mil, a síndrome do pânico, a depressão, às vezes tá até à beira de um colapso nervoso, de burnout. Por quê? Porque a saúde emocional e a saúde física e a espiritual tem que estar aqui, ó. Com a saúde espiritual perfeita que eu digo é você firmado em Deus e Deus sendo o trono da sua vida, né, tendo o trono do seu coração, o resto em volta ele arruma, tá? Junto com você. A saúde emocional, a saúde física, você vai arrumando o resto em volta. Agora, se o espiritual tá sem ninguém no trono, ou alguém que não deveria estar tá ocupando o trono, você tá, ó, infelizmente. Porque a gente não aguenta sustentar a vida sozinho. Nós não fomos feitos para sustentar a vida sozinho. Nós somos parte de Deus. Nós fazemos parte dessa herança divina. Nosso espírito que está dentro de nós foi colocado por Deus. Então nós precisamos estar conectados na fonte, tá? Deus abençoe vocês. Bom dia, bora trabalhar, né? Te vejo amanhã, hein? Fica com Deus, tá? Porque com Deus é sempre melhor.